Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Hoje eu quero falar sobre escolhas. O que você tem escolhido para a sua vida? Já estamos no final de semana e o que você tem escolhido? Você tem escolhido viver a vontade de Deus? Você tem escolhido a fazer o que é certo? Você tem escolhido a renunciar, a se afastar do mal, de coisas erradas? É sobre isso que nós vamos falar. Deuteronômio capítulo 30, no verso 19. Olha o que diz. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. Entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Que coisa linda, né? Olha como Deus, ele trata o seu povo. Deus, ele mesmo dá o livre arbítrio para o seu povo. A escolha cabe eu e você decidir pelo qual caminho iremos andar. A escolha entre a vida e a morte é exercida pelo homem, o próprio Deus que nos deu. Mas Deus, ele não obriga ninguém a seguir a sua vontade. É claro que ele quer que todos obedeçam, que todos cumpram a sua vontade, mas é escolha. Eu sempre digo que o evangelho não é uma troca. O evangelho é escolha. Eu decido a fazer o que é certo, eu decido a seguir a Cristo. Eu decido ter uma vida de renúncia por amor a Cristo. Eu decido renunciar ao pecado, o mundo, por amor a Cristo. Porque quando nós escolhemos o certo, há uma liberdade e essa liberdade só é manifesta através do Espírito Santo. Isso quando nós optamos pela vida em Jesus, que é uma diferença total. Agora, já vista quem não faz esta opção, que não escolhe viver com Cristo, não tem liberdade porque continua escravo do mundo, continua escravo do pecado, continua escravo da carne, continua escravo do diabo. Por quê, queridos? A verdadeira liberdade é somente aqueles que estão em Cristo pode viver. A verdadeira liberdade está em Jesus. Há uma história que diz que um ex-combatente de guerra contava a seguinte história. Quando ele foi capturado pelo exército inimigo, era constantemente levado até o alto mar e colocado na proa. E então era incentivado a fazer uma escolha, pular pelo lado direito ou pular pelo lado esquerdo do barco. E quando seus ouvintes ansiosos perguntavam: "E qual a escolha que o Senhor fez? Pulou pela direita ou esquerda?" O homem aliviado respondia: "Eu sempre escolhi permanecer no barco." Oh, aleluias! Que coisa linda, né? É uma história contada, mas isso aqui tem muito sentido com o Deuteronômio 30, verso 19, que fala a respeito da escolha. Quando nós analisamos esse texto bíblico aqui, queridos, nós podemos perceber a importância que o povo de Deus precisava fazer. Deus, ele fala: "E lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição." Ou seja, o Senhor coloca a responsabilidade para o homem, mas ele mesmo dá a direção. Ele mesmo fala a opção certa. Escolha a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Aqui também eu aprendo uma lição, que a depender das minhas escolhas, os meus descendentes também serão alcançados, tanto para ações boas como para ações ruins, tanto para escolhas boas ou escolhas ruins.
Quando o Senhor diz, escolho a vida para que vocês e seus descendentes vivam por muitos anos, o Senhor está falando, cuidado, pense bem, analise bem. Olha que escolha você vai fazer. Porque, guardadas as devidas proporções, podemos afirmar que escolher a morte e a maldição é pular do barco. Então, se eu escolho ficar do lado errado, se eu escolho ficar com as coisas do mundo, se eu escolho ficar com o pecado, pode ter certeza que será a mesma proporção. Os meus descendentes também alcançarão e serão afetados. Queridos, não importa se pulamos pela direita ou pela esquerda. No momento em que o povo de Deus escolher se afastar de seus ensinamentos, de seus mandamentos, o povo está escolhendo morrer. Escolha Cristo. Escolha fazer a coisa certa. Eu vejo e percebo nessa geração, quando nós falamos da palavra, pregamos a palavra, mostramos Jesus Cristo como Ele é, convidamos, fazemos esse convite mediante a proposta de Cristo na cruz. Muitos escolhem não aceitar este evangelho. Muitos escolhem permanecer na mesma vida que se encontram. Vida de derrota, de fracasso, vida de pecado, vida desarraigada. E não querem mudar. Mas o que Deus pode fazer? Deus não faz nada em cima disso, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, porque Ele não quer que ninguém sirva a Ele amarrado, por força, por violência, por pressão, não. O Senhor quer que venhamos servi-lo por amor. Quando nós entendemos a proposta de Cristo, aceitamos o seu sacrifício genuíno, por amor, fica fácil fazer escolhas certas. Queridos, para evitar essa triste realidade, esse texto que nós acabamos de fazer menção afirma: ame o Senhor, nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. É o segredo para não errarmos nas escolhas, com toda certeza. Você pode ter certeza. Você pode escolher. Você pode permanecer nesse barco, permanecer ligado em Jesus. É fazer a escolha correta. É evitar a morte eterna. Porque vai ter uma consequência. Quando nós escolhemos ficar do outro lado. Quando nós escolhemos a morte, a maldição, o pecado. Também herdaremos a morte eterna. A condenação. Então eu quero falar para você, mediante a história desse ex-combatente. Escolha ficar dentro do barco. E esse barco se chama Jesus Cristo. Você vai perceber que não é um barco inimigo. E que o inimigo, na verdade, é tudo aquilo que quer fazer você pular desse barco. Então ouça Jesus para que as suas verdades fortaleçam você. Lhe dê sabedoria, lhe dê perdão, lhe dê a convicção da fé, para que você não venha ficar oscilante ou em cima do muro. Assim você terá sempre toda a tranquilidade em poder dizer, por causa do amor e perdão de Jesus, eu sempre permaneci no barco. Por isso, esta é minha escolha, permanecer nele. Então, permaneça nele. Não vá pelas ondas dos amigos, não vá por influências malignas, na ilusão que tudo vai ficar melhor, que o mundo tem um melhor para oferecer. Mentira do diabo, cuidado. Escolha permanecer fiel a Deus, a não renunciar à sua palavra, a não se prostrar diante desse sistema miserável, maligno que este mundo tem. Permaneça a acreditar que o Senhor é contigo e que vai valer a pena todo esforço obtido agora. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Querido Jesus,
Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, teu Espírito, fortaleça a fé do teu povo, que o teu povo permaneça contigo até o final da sua vida. Não deixa teu povo fazer escolhas erradas. Não deixa ir por caminhos errantes. Bem verdade, Senhor, que nós temos o livre arbítrio. Mas que possamos fazer com este livre arbítrio aquilo que é certo. Escolher a verdade, porque o Senhor Jesus é a verdade. É o único caminho. Só o Senhor tem salvação para as nossas vidas. Não deixa teu povo fazer escolhas que vão levar à morte e à condenação eterna. Essa é a oração que eu faço nesse dia chamado hoje em prol do teu povo que ora comigo. Que Deus os abençoe. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, já se inscreve em nosso canal. Ativa o sininho. Seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando esta palavra com o máximo de pessoas que puder. Deixa aqui seu comentário. Coloque aqui um amém. Eu recebo esta palavra. Coloca aquilo que o teu coração quiser expressar. Deus te abençoe. Fique com Deus.